E aí, folks, tomando um cafezinho, ah, sempre depois de operar, né? Sempre tento manter a cafeína, a ingestão de cafeína depois das operações, para não influenciar em nada, né? Então, começando mais uma jornada Funded, dia de hoje, dia 27 de maio de 2025, estamos numa terça-feira, depois de um Bank Holiday que foi ontem, segunda-feira. Incrivelmente, o price action de ontem, segunda-feira, foi bem clean. Acompanhei. Foi tudo o price action eletrônico, né? O regular trading hours fica fechado porque é bank holiday, mas o price action eletrônico foi bem clean até. Então, o dia de hoje eu acabei pegando uma operação, um long pre-market. Tô feliz, tô satisfeito com o resultado de hoje. Como o meu mentor sempre fala, esteja satisfeito com o pouco que você fez hoje, o pouco bem feito. Esteja satisfeito, e realmente eu estou. Inclusive, ele lançou um Space, né, um podcast que sempre assisto, que depois eu posso até no final falar sobre, que é você se tornar color blind, que é, não lembro, enfim, eu não lembro especificamente a palavra em português, daltônico, se eu não me engano, se tornar daltônico com os seus resultados. Aí depois, no final, eu posso até comentar, certo? Então vamos lá, vamos trazer aqui a nossa carta de compromisso e gratidão. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de trabalho. Independente do resultado de hoje, eu aceito. Isso daqui, basicamente, foi o que o Michael falou no último Space. Não temerei, pois meu Deus me colocou aqui por um motivo maior. A cada dia eu me torno mais experiente. Hoje eu me torno melhor do que ontem. É apenas uma questão de tempo. Eu estou no caminho certo. Eu aceito o processo. Muito obrigado. Eu tento ler essas palavras com genuíno afinco, de realmente absorver, realmente fixar isso no meu subconsciente, para eu de fato aceitar o processo. E esse final de semana eu trabalhei muito nisso, essa questão psicológica. E foi um final de semana muito bom em termos de revitalização, né, da minha consciência, da chama que me faz continuar buscando, tentando, caminhando nesse caminho. Essa chama nunca se apagou. É importante falar isso, por mais que ela tenha quase se apagado várias vezes, mas nunca se apagou. Ela sempre se manteve relativamente forte, porque eu sei que eventualmente vai dar certo. Estou disposto a correr o risco que for, o tempo que for, para fazer isso dar certo. Afinal de contas, é o trabalho da minha vida. Então, sem mais delongas, eu realmente me empolgo em falar essas coisas, mas poderia estar falando aqui várias e várias horas. Eu realmente gosto de falar sobre isso, mas vamos ao que interessa. Então, hoje eu peguei um trade pre-market. Para quem não sabe, pre-market ele é de 7 horas da manhã até 9h30, né? Que 9h30 é o pregão, é o opening bell. Então eu peguei um trade pre-market. O trade foi basicamente dando target nessas relative cool highs. Essas relative cool highs estavam basicamente bem próximas, ou exatamente, não exatamente, mas literalmente bem próximas do New Week Opening Gap da semana passada, que é essa região cinza aqui em cima. Então esse draw on liquidity se tornou muito provável de ser buscado. Então desde 7 horas da manhã, basicamente 7 e pouca da manhã, não, minto, ou 9 horas da manhã, eu estava aqui observando essas relative cool lows, que são as lows de 7 horas, que elas foram capturadas, e aí eu esperei ver dentro do horário ideal para a run, né, o rally de preço acontecer. E que horário é esse? Dentro da macro das 9 horas. 8h50 até 9h10.
Essa é a macro, certo? Então eu esperei o horário ideal. O horário ideal geralmente é o horário que o Michael monta as operações, porque ele espera que é nesse horário que acontecerá os movimentos, certo? E é nesse horário, na macro, que acontecem os turtle soups. Turtle soups, para quem não conhece, é basicamente a absorção de liquidez abaixo de uma mínima ou acima de uma máxima. Então, quando a gente cria essa low aqui às 8h42, sweepando essa, aqui aconteceria o movimento? Não. Por que não, Gabriel? Porque não é o horário correto para esse movimento acontecer. O horário correto é dentro da macro. Por isso que aqui, depois da captura, aqui dessa captura das Relative Cool Lows de Nova York, eu não entrei, e nem aqui por conta do horário. Não era o horário ideal, o horário correto para eu estar montando a operação, e sim dentro da macro. Então eu aguardei. Isso me deixou precavido, né? Me evitou tanto um stop aqui de entrar long nesse fair value, como um stop aqui de entrar long nesse fair value gap invertido. Eu realmente esperei o horário. Por isso que eu sempre falo em aulas com os alunos que me acompanham. Pessoal, é horário primeiro, time primeiro, depois price. Primeiro time, depois price. Então aqui a captura de liquidez, boom, entramos na macro, pá, pum, institutional order flow into drill, e aí no momento que a gente quebra a high desse candle aqui, ó, desse candle bullish, eu monto uma operação dentro desse breaker. Esse é o meu breaker. Aí eu montei a operação aqui, você vai ver que eu vou entrar com 4 contratos, tá vendo? 21.283, 21.283 exatamente aqui. Meu stop estava bem curto, abaixo dessa low aqui. Por que, Gabriel? Porque quando você percebe esse fair value gap, perceba esse fair value gap aqui, tá vendo? Quando essa vela abre, fazendo aqui tintim por tintim, porque eu amo isso, velho. Eu amo price action. Então, quando o negócio é explicar o que eu conheço, eu faço com prazer. Então, quando essa vela abre, vem aqui embaixo e fecha essa porção que antes era ineficiente, a ineficiência era essa aqui. Tá vendo? Com o fechamento desse candle, a ineficiência era essa aqui. Só que quando essa vela vem e fecha esse candle aqui, a máxima desse candle, ele fechou a ineficiência real. Então isso daqui, esse fair value gap que você está olhando aqui, ó, sem conhecimento, isso daqui é um breakaway gap, que é um gap que não deve ser buscado, porque aqui já houve immediate rebalance, um balanço imediato da ineficiência. Então quando ele vem e faz isso aqui, ó, bom, e depois trada para cima, não tem mais para que voltar aqui. Além do mais, você tem um breaker, né, para proteger muito bem a operação. Então entrei aqui 8.3, fechamento das velas perfeitamente no mean threshold do breaker, rally de alta, mais um immediate rebalance, tá vendo? Quando o preço vem e fecha a porção ineficiente do candle, isso daqui a gente chama de immediate rebalance. É uma das assinaturas do price action mais fortes que você vai ter para te dizer que você está on side, a favor do fluxo, a favor do movimento. Todas essas relative cool highs eram high probability, certo? Então eu basicamente só aguardei, não movi meu stop nem nada. Immediate rebalance, boom, lateralizou aqui durante basicamente 8 minutos, 9 minutos, até de fato entregar um movimento até as relative cool highs de Nova York, certo? Então aqui ainda era Nova York. A gente criou lows e criou highs. Sweepamos as lows e deixamos as highs para depois. Fizemos a captura dentro da macro. Pum, breaker, market structure shift, captura. Perfeito? Então um movimento simples, relativamente, não teve nada complicado aqui. Vocês vão ver eu sair lá em cima com 3 contratos
deixei uma runner, né, que é um contrato correndo, para ver se na opening, às 9h30, o preço já vinha aqui nas relative call highs que eu estava antecipando de vir, que era a buy side de Londres, certo? Meu bias estava para vir aqui. Só que o preço antes da opening entregou todo o Judas, praticamente, e aí me estopou aqui no balanço. 21.284. Então o resumo da conta é este. Foi um PNL relativamente baixo para o que a gente está acostumado a buscar, mas eu estou satisfeito. Poderia ter pego o movement, né, da opening, a partir da opening, poderia. Só que eu quis aceitar o movimento que eu peguei. Foi um movimento bem bonito. Inclusive, como forma de me dar mais motivação ainda, foi praticamente quase o mesmo trade que o Michael pegou pela manhã também. Então ele pegou aqui pelo menos nesse mesmo local. Eu peguei no breaker e ele pegou nesse fair value invertido no 15 segundos. Então foi o pensamento praticamente o mesmo dele. Então fico feliz de estar acontecendo isso, né? De estar em sintonia com os conceitos, mesmo que por pouco tempo que eu falo poucas vezes isso aconteceu, relativamente metade das vezes, mas uma das poucas vezes que eu pego a mesma operação dele ou operação parecida, cara, isso já é uma baita informação para dizer, velho, você tá no caminho certo. Você tá enxergando praticamente a mesma coisa que seu mentor tá enxergando. Então, continua, vai em frente, que o caminho pode ser árduo, mas você está no caminho certo. Então esse foi o trade de hoje, pessoal. A conta, como eu mostrei, está dessa forma, certo? Está bem longe do que a gente quer, bem longe da nossa primeira fase, mas eu não estou com pressa. Eu estou tentando manter o ritmo o mais steady possível, o mais constante possível, tentando manter a disciplina mais forte, mais alta possível. E principalmente a animação, o ânimo. Parece que eu nunca perco o ânimo de buscar fazer isso dar certo. E é isso que importa. Enquanto eu tiver gás, enquanto eu tiver com essa chama acesa, não vou parar. E com relação ao space que o Michael fez, se torne colorblind com os seus resultados. O que isso significa? Vou deixar só um insight. Não ligue para os seus resultados como algo, por exemplo, um trade negativo, um drawdown vai ditar toda a sua carreira, todo o seu processo como trader. Não. Traders que já estão lá no topo, eles são daltônicos com as brackets, né, de lucro e prejuízo. A gente enxerga o prejuízo vermelho, você tem que ser daltônico com esse prejuízo vermelho. Você vai enxergar outra cor, uma cor que não mostre que aquilo seja um prejuízo. Porque independente do resultado que aconteça, você sabe que você está indo para um lugar e aquele resultado não vai ditar. Aquele drawdown não vai ditar, o seu take não vai ditar. Você só tem que saber para onde é que você está indo. E os resultados, a equity curve, a curva de equity, ela vai seguir, velho. Ela vai seguir esse processo. Então, não coloca aquele peso emocional em um trade, em dois trades, em trades de um mês. Não. Você tem que aceitar esse processo e saber que cada resultado que você está tendo é uma experiência que vai te levar a um patamar maior cada vez mais que você vai fazendo isso. Então esses resultados não ditam o trader que você vai se tornar daqui a 5, 10 anos. Porque quem de fato já decidiu, velho, é isso que eu quero para minha vida. Eu vou me tornar um trader profissional. É o trabalho da minha vida. Então para que você ficar se preocupando com o agora? Os drawdown que você tá tendo agora, os trades negativos, os loss que você está encontrando agora. Porque você sabe
que tudo isso faz parte do processo de você se tornar um trader lá na frente, um trader profissional lá na frente. Então você tem que ficar daltônico, você tem que se tornar um daltônico com os resultados de agora, focando apenas no processo. Perfeito? Esse é um insight do último Space do Michael. Para quem entende inglês, quem gosta bastante de escutar essas questões psicológicas e emocionais, eu recomendo bastante que assistam esse último Space que ele postou. Então é isso, pessoal. Mais um golinho. Esse foi o jornal de hoje, né? Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Se você é novo aqui e está gostando de acompanhar esse conteúdo, te convido a se inscrever no canal e continuar acompanhando todo esse processo. Perfeito, pessoal? Então um abraço, toda a honra e glória para o nosso Senhor e até a próxima.